Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e hoje num pré-jogo muito especial. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aí de volta fazendo um vídeo de pré-jogo do Santos profissional masculino. Depois daquele fatídico domingo que passou em rede nacional, uma derrota aí que eu prefiro não me lembrar. Mentira, que não tem como esquecer, nós perdemos de 3-0 do Juventude. O Santos teve o jogo adiado do fim de semana e vai voltar a campo amanhã contra o São Paulo. Mas não é só isso, é um pré-jogo de dois clássicos, dois jogos muito importantes, porque falo agora na quarta-feira, 5h42 da tarde, às 19h, 7 da noite, as Sereias entram em campo pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians lá da Fazendinha. Um jogo aí bastante importante para o Campeonato Paulista de futebol feminino, que já o brasileiro feminino já acabou, o Corinthians é o atual campeão, venceu aí o Palmeiras na final, mas isso não nos interessa. O que nos interessa é o Paulistão feminino, a competição aí que as sereias estão na zona de classificação, estão atualmente com 19 pontos em terceiro. O Corinthians é o segundo com 22 e o São Paulo é o primeiro com 24, mas tem um jogo a mais. O São Paulo tem 9 jogos, Corinthians e Santos tem 8. Então é uma partida bastante decisiva. Santos que perdeu um clássico finalmente esse ano, né? As sereias vinham aí com um bom retrospecto em clássicos, mas perderam para o São Paulo na semana passada. Depois se recuperaram, venceram o Taubaté por 3-0. Então estão aí dentro da zona de classificação. A gente lembra que se classificam 4 no Paulista Feminino. Neste momento, a quarta colocada é a Ferroviária e a Palmeiras está em 15º com 16. Então, muito próximo aí. Possivelmente vai ficar entre esses times, né? O Bragantino também está com 16 e está em sexto. Então, o Taubaté já é em sétimo com 13. Então, a classificação deve ficar entre esses times aí. Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Santos, Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo estão um pouco mais na frente, né? Já deram uma desembolada aí. Mas o Santos está nessa briga, tá próximo aí da batalha. Esse vai ser o 9º jogo. São 11 jogos, acredito, a primeira fase. Então já estamos aí na reta final. Jogo muito importante. Sereias que, como eu disse, vieram de vitória contra o Taubaté. Uma boa vitória para recuperar depois da derrota no Clássico de São Paulo, que foi um jogo bem ruim. Para quem se lembra, a gente até comentou aqui nos nossos giros de notícias que a Cristiane saiu muito brava, fez críticas ao time de um modo geral, a maneira como o time jogou. Então, o jogo contra o Taubaté, o Taubaté é um time um pouco mais fraco, apesar de ter bastante tempo aí de estrada e estar bem na tabela, está em sétimo, mas é um time um pouco mais abaixo. O Santos contra o Taubaté, o time titular foi a Michele no gol. A Dida estava sendo titular e ela acabou sendo substituída no clássico contra o São Paulo. Não sei se a Michele volta e assume a titularidade. A Michele que foi titular no ano passado praticamente inteiro. Eu acho que ela tem uns problemas de saída de gol, parece que é aquela coisa crônica de goleiro do Santos, assim. Mas não sei se ela foi titular no jogo contra o Taubaté por uma questão da Dida, não sei se a Dida volta também. Mas contra o Taubaté foi a Michele titular. Bruninha da Silva, Fê Palermo, Bia Menezes. Brena, Júlia Daltoé, Amanda Gutierrez e Kathleen Cristiane e Ana Luísa na frente. Ana Luísa que até marcou um gol. Então eu imagino que a escalação vai ser mais ou menos essa. A Tatiana Silveira não tem mudado muito na escalação do time titular. E aí durante a partida tem entrado normalmente a Laura Valverde, entra a Maria Dias, tem entrado. No último jogo entrou a Karen, a Bianca Brasil quase sempre entra. Então é um jogo que é um clássico, é contra o possivelmente melhor time do Brasil atualmente, o Corinthians feminino. Então um jogo aí bastante importante, um duelo bastante interessante. E o jogo vai passar, segundo aqui o Diário do Peixe e o próprio Twitter das Sereias, falaram que vai ter na Eleven Sports, com certeza, como sempre.
no Paulistão Play, o aplicativo do Campeonato Paulista, da Federação Paulista, e no YouTube também, e no Twitch. Eu assisti uma vez no Twitch, achei muito ruim, mas enfim, é uma opção também para quem é mais familiarizado com a plataforma. Mas no YouTube, se for a transmissão do YouTube, tinha sido as outras vezes do Desimpedidos, ou da Federação Paulista mesmo, né? E tem sido transmissões boas. Então eu espero aí mais uma transmissão muito decente do Paulistão Feminino. Corinthians estão jogando em casa contra as Sereias, e as Sereias buscando aí uma vitória num jogo bastante complicado. E o masculino, como todos já devem saber, também tem clássico importante, também tem um jogo muito, muito, muito importante, com muita pressão. O Santos amanhã, às 18h30, esse horário bastante complicado por causa do jogo da seleção, enfim, no Morumbi, com público, com 30% de público. O Santos vai lá enfrentar o São Paulo, que está aí numa situação de crise também. Eu vou dizer que eu não acho que o São Paulo esteja no mesmo nível que o Santos de crise, mas o fato é que sim, o São Paulo está aí passando por um momento de turbulência, não ter conseguido bons resultados, cedeu empate para a Chapecoense, que é um time já considerado rebaixado pela maioria do pessoal que acompanha o Campeonato Brasileiro. E o Crespo já está sendo muito questionado. Eu estava ouvindo até o Esporte em Destaque, eles falando sobre como a multa do Crespo é um pouco alta, é 4,1 milhões, eu acho, se for mandado embora nesse período, né, ainda nesse ano. Mas já tinha um papo de que ele poderia ser demitido na segunda-feira após o jogo da Chapecoense, e não foi, se manteve. Mas o que a imprensa tem dado a entender é que a situação dele é difícil, e que talvez uma derrota para o Santos vá prejudicar e até provocar a queda dele, com a vinda do Rogério Ceni daí para o São Paulo. É engraçado porque faz lembrar um pouco, não pela situação de crise que a gente está vivendo, mas no ano passado, quando o São Paulo estava bem, assim, teve aquele problema lá do Diniz com os jogadores e com o Tietê, e o São Paulo tomou uma goleada do Bragantino e em seguida jogou contra o Santos totalmente reserva, se preparando para a final da Libertadores. E contra todos os prognósticos, o Santos conseguiu uma vitória com um gol improvável lá do Jobson. O São Paulo teve boas chances para ganhar aquele jogo. Mas fica aí, né, aquela coisa. Se talvez o time deles não estiver tão em sintonia com o treinador, pode ser que aconteça algo semelhante ao que foi nesse jogo do ano passado. Nós torcemos para que isso aconteça. Falando aqui do nosso lado, que é importante, o Carille está tendo assim, algumas dúvidas para definir o time titular. E isso é uma coisa um pouco preocupante. Porque até o começo da semana, lá segunda-feira ainda, segundo o Musetti, o time que o Carille estava indicando era João Paulo, os três zagueiros Boza, Velasquez e Wagner Palha, Marcos Guilherme fazendo a lateral direita, Camacho, Sanches e Tardelli, e Felipe Jonathan na esquerda, com o Marinho e Léo Batistão. Faz sentido esse meio de campo porque o Tardelli entrou muito bem contra o Juventude. Ele entrou fazendo uma movimentação inteligente, criando jogadas e finalizações ao gol. Só que é um meio de campo assim, bastante lento, né? O Sanches, tanto o Sanches quanto o Tardelli, nem o Camacho, nenhum deles é muito jovem. E não são jogadores que mesmo quando jovens se primavam, assim, muito, por serem muito rápidos. O próprio Camacho, assim, já é um cara que já deixa um pouco na marcação, porque ele tem um toque de bola melhor, por exemplo, do que o Alisson, né? Só que o Alisson tinha muito mais vigor, né? Sempre foi isso. E aí o que aconteceu durante a semana? Aqui eu vou fazer ipsis literis, aqui eu vou parafrasear o Musetti, que esse time titular montado pelo Carille foi envolvido pelo meio-campo reserva. Esse meio-campo reserva tinha Vinícius Balieiro,
voltando aí da geladeira do Sub-23, Jobson voltando de lesão, Giamota, que é o Giamota, e Zanocelo, que nunca foi titular. Esse meio de campo envolveu o meio de campo de Sanches, Camacho e Tardelli. Preocupante, para dizer o mínimo, né? Que seria o nosso meio campo titular. E aí, como resultado disso, Zanocelo trocou de colete, virou titular, e aí surge como uma grande possibilidade para ser o titular no clássico, inclusive. Zanocelo, que nunca teve um jogo inteiro de titular, pode ser titular e estrear a sua titularidade contra o São Paulo no Morumbi, com o Santos beirando a zona de rebaixamento, talvez até dentro, pelos resultados de quarta-feira. Então, segundo a Gazeta Esportiva, o último time a treinar como titular pelo Carille foi João Paulo, Balieiro no lugar do Danilo Bosa, Emiliano Velasquez e Wagner Palha, Marcos Guilherme, Camacho, Sanches e Zanocelo, com Felipe Jonathan, Marinho e Léo Batistão. Bom, se o Carille viu dessa forma que o time melhorou, ótimo. Quer dizer que ele não está se apegando a jogadores, por exemplo, como... Bom, ele já tirou o Giamota e já tirou o Pará, que são jogadores bastante discutidos, bastante questionados e criticados pela torcida, e que de fato vinham demonstrando assim, um futebol um pouco aquém. E tá olhando nos treinamentos e quem que foi bem? O Zanocelo foi bem? Merece ser titular. Acho válido, acho bom. Me preocupa só que é uma fogueira, né? Não deixa de ser uma fogueira. O Zanocelo entrar aí de titular. Mas uma vantagem que tem essa escalação é que o Zanocelo talvez seja um pouco mais rápido que o Tardelli. O Tardelli vai poder entrar no decorrer da partida e já enxergar mais ou menos como é que está sendo o jogo, né? Eu acho que é interessante isso. Até eu achava que o Sanches podia entrar durante a partida, porque eu acho que esses jogadores com mais experiência e que são bons, que são inteligentes, que conseguem enxergar o jogo, coisa que o próprio Tardelli fez bem contra o Juventude, eles entrando durante a partida, eles já conseguem ter um panorama geral de como que está o jogo e do que eles têm que fazer em campo. Que é uma coisa mais difícil de se fazer quando você está em campo desde o começo. É mais difícil ter essa visão. Claro que o treinador tem que ter também essa visão. E aí é interessante, né? Eu estava assistindo o Sport em Destaque hoje, eles falaram sobre isso. A entrada do Balieiro é interessante, porque ele não é um craque, muito longe de ser assim, esse jogador excepcional que vale até contratar o irmão, como ele mesmo queria, aparentemente. Mas ele é um jogador relativamente versátil. Ele não foi mal como zagueiro. Ele teve um jogo ruim, acho, como zagueiro, não lembro agora qual que foi. Mas ele entrou como zagueiro contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E ele não foi mal. Ele até que foi bem. Só que ele também consegue subir para o ataque relativamente bem. Eu acho que ele marcou um gol na Libertadores contra o Deportivo Lara, se eu não me engano. Então, dependendo de como tiver a partida, a depender das necessidades também, de como que o São Paulo se apresentar, o Balieiro pode exercer algum tipo de variação tática. Ele pode ocupar um espaço um pouco mais à frente e o Marcos Guilherme ganhar um pouco mais de liberdade, talvez até para aparecer para ajudar na troca de passes. Então o Balieiro ele é um jogador interessante nesse sentido. Eu acho que a lógica faz sentido pensar desse jeito. E aí fica a minha curiosidade com relação ao Zanocelo. É um jogador que chegou... A gente tinha uma expectativa muito boa com relação a ele. Jogador de seleção de base, que tinha lá os seus treinamentos de mexer com o celular com a mão trocada e pintura com o dedo do pé, essas coisas assim meio doidas. Mas que até agora não mostrou nem intensidade e nem futebol para merecer uma titularidade. Talvez ele seja um desses leões de treino, como a gente costuma falar, né? Esse jogador que ele é escalado porque no treino ele vai muito bem, mas ainda não mostra nada em campo, em jogo que vale mesmo. Vamos ver, eu torço muito para que ele seja esse jogador que nós esperamos que ele seja, não assim que vai comer a bola e vai acabar com o jogo sozinho, mas que ele consiga contribuir
e principalmente ajudar essa bola a entrar, porque a gente precisa que essa bola entre urgentemente, urgentemente. Então, esses são aí ó, as expectativas para esse jogo, um jogo assim que vai ser muito tenso. E tem essa coisa de torcida também, né? Muitos jogadores nem jogaram com torcida. Então vamos ver, até para saber como é que a torcida do São Paulo vai reagir com relação ao time, caso o time não corresponda. Tem isso também. A torcida pode ajudar, mas também pode jogar contra e ela reflete muito o que é que o time mostra em campo. Então, a gente acabou não entrando na zona de rebaixamento graças ao tropeço aí do Grêmio, que ainda pode, que joga hoje, então ainda pode colocar a gente temporariamente, esperando que o Santos não fique até o final da zona de rebaixamento. Mas vai ser interessante para ver como é que esse time, que só teve um jogo contra público, que foi aquele jogo horrível contra o Libertad na Sul-Americana, como é que eles vão reagir também a essa presença de público. Lembrando que o Santos vai ter o seu jogo com o público na Vila Belmiro no domingo contra o Grêmio. Então o jogo de hoje é muito... de amanhã, desculpe, de amanhã, quinta-feira, 6h30. É muito, 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 muito importante que o Santos consiga... até um empate. Assim, é que é difícil você falar que um empate fora de casa, num clássico, é ruim. Né? O empate, nessas circunstâncias, não tem como achar ruim. Principalmente pela fase que o Santos está. O São Paulo, com toda a crise que está do lado deles lá, o São Paulo é favorito. Não dá para fugir dessa realidade. O Santos está entrando com o Zanocelo aí de titular. Então, é assistir o jogo, ver como é que esse time vai reagir, ver se consegue pelo menos marcar um gol. Eu preciso, o Santos precisa marcar um gol. O Santos precisa que a bola entre na rede, que esse peso saia do pessoal, assim. Porque muito do que a gente tem ouvido falar é que o Madison não queria voltar nesse jogo por uma questão de pressão psicológica. Já ouvido um pouco pessoal falando que o Pirani também está meio que sofrendo muita pressão psicológica e não está se sentindo em condições. Cara, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E é uma coisa que só vai mudar com o Santos conseguindo esses resultados. Então, assim, eu acho que no domingo a torcida vai apoiar bastante. Mesmo hoje, se eu não me engano, já tinha uma proposta e uma previsão da torcida jovem ir recepcionar o pessoal no CT e fazer tipo festa para apoiar o time. E as torcidas organizadas, como a gente já disse, né, elas se juntaram para apoiar o time. Então eu acho que no domingo essa força talvez ajude um pouco a aliviar esse peso. Mas que seria ótimo, seria excelente para todo mundo, para nós, né, todo mundo que é santista, que o Santos conseguisse aí um resultado bom. Nossa, uma vitória 1-0 de qualquer forma seria espetacular contra o São Paulo, num jogo que promete ser muito difícil. Então temos aí um clássico no feminino daqui a pouquinho, um clássico no masculino valendo a vida do Santos na Série A. Então tudo que a gente descansou no fim de semana pode esperar que vai ter de emoção aí nos próximas 36 horas. Nas próximas 36 horas. Certo, pessoal? Então é isso. Eu tô ansiosíssimo, né? Até por esse tempo aí que a gente tá sem jogo, deu 10 dias, então é um tempo bom que o Carille teve para treinar. Eu espero que faça diferença, eu espero que ele tenha conseguido não só trabalhar melhor a tática desses jogadores para não tomar gol que nem tomou contra o Juventude, gol ridículo de cabeça, gol infantil, como disse o Velasquez, mas que também ele tenha conseguido conversar com esses jogadores e fazer eles entender que eles têm capacidade. Eu acho que é um time que tem potencial. Precisa pôr as coisas em calma, assim. Eles têm que deixar a ansiedade toda pra nós, que eu tô ansioso pra caramba. Tô ansioso pra caramba pra esse jogo. Acho que vai ser, assim, pode ser um divisor de águas. Se o Santos vencer esse jogo, eu acho que existe uma tendência de subir. E se perder, e aí o Grêmio perder, o Grêmio ganhar, o Santos entrar na zona de abaixamento, aí o jogo de domingo vai ganhar uma outra dimensão, mas eu prefiro falar dele só na hora do pré-jogo de domingo. Sábado a gente fala sobre isso.
Certo, pessoal? Então esse foi o nosso pré-jogo da tensão, pré-jogo da ansiedade, pré-jogo duplo. E, pô, no mais, muito obrigado a todos aí, todos os inscritos, todas as pessoas que estão prestigiando o nosso trabalho. E eu peço aqui, né, além de agradecer por você que assistiu até agora, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha que vai ser desse jogo. Deixe aí seu comentário, deixe aí seu palpite, diga o que você acha da escalação. E no mais, pra cima delas daqui a pouco e pra cima deles amanhã. Abraço!